Você tem cometido erros no namoro que podem culminar no fim do seu relacionamento? Talvez você está cometendo alguns erros e nem sabe. E a gente vai falar sobre isso agora no programa e dar dicas para ter um namoro saudável, de acordo com a vontade de Deus, claro. Quem vai falar sobre esse assunto comigo é a líder do Ministério de Relacionamentos da Juventude da Igreja Batista da Lagoinha, Vanessa Jafar. Vanessa, muito obrigada mais uma vez por ter vindo, por estar aqui nesse dia tão especial. Eu que agradeço. Né? Muito bom estar aqui. No ano passado veio Eduardo, seu esposo, e esse ano você. Agora, ano que vem, tem os dois juntos. Sim, vamos combinar. São tantas atividades na igreja que, às vezes, a agenda não bate, tem que dividir. É verdade, mas que bom que você está aqui com a gente. E vocês estão à frente desse ministério na igreja de relacionamentos há quanto tempo? Olha, a gente está há 6 anos na Lagoinha trabalhando no ministério, mas quando a gente entrou para a Lagoinha, quem era o líder era o pastor Richard Guerra e a Priscila Guerra. Depois de 3 anos a gente assumiu, então tem 3 anos que a gente está na liderança desse ministério, que é um ministério tão antigo na igreja. Verdade. Né? Tem muitos anos que o Ministério de Namorados acontece na igreja para abençoar essa fase tão importante da vida de um casal, que é o namoro, né? Muita gente, às vezes, esquece de cuidar do namoro, mas o namoro é primordial para que você tenha um casamento feliz. É verdade. Eu acho muito bonito isso na igreja, porque as pessoas sabem dos ministérios de noivado, né? Que a gente tem há muito tempo, de casamento, casados para sempre, muitos outros relativos ao casamento. Mas o namoro é a prevenção. E tudo na vida é a melhor coisa é prevenir, né, Vanessa? A gente fala que o slogan do ministério é limpando a fonte. Porque realmente do namoro você vai estabelecer muitos padrões que vão ser seguidos para o resto da sua vida se esse namoro for levado a um casamento. Então é muito importante cuidar bem dessa fonte para que ela jorre águas limpas. É verdade, muito lindo. Bom, você namorou com o Eduardo, vocês namoraram durante 4 anos, 4 anos. E o que para você foi mais desafiador ao longo desses 4 anos, Vanessa? Olha, a gente começou a namorar, eu era muito nova. Eu e o Eduardo, a gente tem uma diferença de idade grande, ele é 7 anos mais velho que eu. E aí, nesses 4 anos, foi um pouco de desafio para mim, porque ele já era um homem casado, assim, maduro, formado, querendo o casamento. E eu, uma menina de 16 anos. Muito nova. Então, foi muito desafiador para mim, apesar de eu sempre ser mais madura, mas foi desafiador essa questão para mim, realmente, de ter que enfrentar e vislumbrar tão próximo o casamento, que para mim não era uma coisa que podia estar um pouco mais longe, né? Aí a gente está vendo fotos de vocês ali, ó. Lindas as fotos. Sim, mas aí você assustou um pouco com a história, porque ele, desde o começo, ele já estava querendo se casar? Sim, sim. Então, quando eu comecei a namorar com ele, depois de 1 ano, ele me deu uma aliança de compromisso. Essa aliança fica no meu dedo como aparador da minha aliança até hoje. E aí eu levei um baque, né? E falei assim, olha, Eduardo, eu não sei se eu quero me casar agora, já preparar as coisas para o casamento. Ele falou assim, olha, então nós vamos terminar. Porque se você não sabe se quer casar comigo, então a gente vai terminar agora. E a gente terminou, ficou 1 noite terminado. Na época não tinha telefone celular, então a gente teve que esperar só de manhã para a gente se falar novamente e voltar ao namoro. E aí, mas eu expliquei para ele, depois ele ficou também me entendendo, porque realmente era uma coisa muito nova para mim, muito assustadora para a minha idade. Você era uma adolescente ainda, né? Com certeza. Era. Mas aí, fora isso, vocês têm criações muito diferentes. Quais erros vocês cometeram no namoro que vocês aconselham hoje os casais a não cometer? Ou vocês não cometeram esses erros, mas percebem alguns erros muito recorrentes entre os namorados? Sim, a gente, graças a Deus, tem uma família bem parecida. A nossa família, inclusive, é muito amiga uma da outra. E isso foi muito bom pra gente. E esse tempo de namoro foi um tempo também muito bom, porque deu tempo da gente errar e acertar antes de casar. Então, algumas falhas de comunicação, por exemplo, que nós tínhamos, o Eduardo tem a personalidade diferente da minha. Eu sou mais mansa, mais tranquila, até pelo meu falar, né? A gente dá pra perceber. E ele não. Ele é mais enérgico, mais proativo, assim, mais quer as coisas mais rápido. E aí, dentro do nosso namoro, a gente foi acertando isso e foi bom. A gente pode falar que não foi erro, mas foram ajustes
que a gente foi fazendo durante o nosso namoro. E esse tempo de namoro, pra gente foi bom. Cada casal vai ter um tempo e tem uma realidade a ser vivida, mas pra gente foi muito bom ter vivido esses 4 anos. E eu acho que o melhor foi que a gente conseguiu se guardar em santidade para o casamento. Nesse tempo de namoro, a gente conseguiu se guardar em santidade para o casamento. Eu acho que foi muito importante isso para a gente. Com certeza, isso é muito importante mesmo. Não é fácil, né? Mas são escolhas que a gente faz, Sim. né? Nós namoramos, eu e Eleazar namoramos 2 anos só, porque ao contrário de você, eu já não estava, né? Já não era uma adolescente mais, a nossa diferença de 4 anos. Então, quando eu conheci o Eleazar, ele tinha 30 anos já. Então, ele também já estava pensando no casamento. Mas para mim já era tranquilo, porque eu também já estava pronta, né, para pensar nesse assunto. E a gente vem de famílias diferentes, de criações diferentes, então a gente teve muitas coisas para ajustar. Ele ficou morando sozinho muito tempo, viajando muito, trabalhando o Brasil todo, e que ele era vendedor e trabalhava. E assim, a gente quando está em família o tempo todo, esse ninho familiar, ele nos ajuda muito, né? Porque o irmão fala uma coisa, ele chama atenção e a gente cresce muito. A pessoa quando está mais sozinha, mais solta, ele fica muito por conta dele, né? E fica difícil depois reaprender a conviver diariamente com uma pessoa, a dividir tudo com o outro. Verdade. Eu me lembro que eu tinha dificuldade também por ser muito independente já, né, já ter curso superior, ter morado um pouco fora do Brasil. Eu tinha acabado de chegar, na verdade, quando eu conheci ele, e dirigir essas coisas. Meus pais sempre foram muito tranquilos com a gente sempre ficava na igreja muito tempo. Eu tinha muita dificuldade de perguntar as coisas para ele. Então, eu fazia algo, uma bobagem. Eu me lembro que uma vez eu me inscrevi para um campeonato de boliche amador. Mas você me perguntou, eu pensei, mas eu tenho que te perguntar. Então eu achava assim, tão estranho ter que perguntar tudo para o outro, sendo que eu estava acostumada a fazer tudo sozinha. Então eu tive que me ajustar, me adaptar, sabendo que agora eu tinha uma pessoa que estava ali do meu lado, que nós estávamos querendo construir uma vida juntos, e que não é que você tem que pedir autorização, mas perguntar, o que você acha disso? Os dois estão juntos, né? Uma vida compartilhada. Então, o perguntar, às vezes, não é para pedir a permissão, mas é para compartilhar a vida, para pedir realmente a opinião e para ouvir, né, se é legal, se não. É importante esse compartilhar. Com Agora, nós estamos há muito tempo trabalhando com namorados. Desde que a gente começou a namorar, na época a gente era de uma outra igreja, ainda não era da Lagoinha, a gente começou a liderar encontros de namorados. Olha. E foi muito legal para a gente, para o nosso amadurecimento, porque a gente via alguns casais errando em algumas coisas, e a gente falava, olha, vamos aprender com o erro dos outros. Que é mais sábio, né? E não vamos errar. Então foi muito gostoso, e nesse tempo todo a gente viu muitos casais de namorados errando muito. O que, por exemplo, Vanessa, que vocês viram? A primeira coisa que eu acho é que o namorado, ele se preocupa com tantas coisas, em passear, em divertir, em ficar tempo juntos, mas não se preocupa com o principal objetivo do namoro, que é conhecer o outro. Realmente conhecer. As pessoas se fecham, elas não se abrem, elas vão deixar para mostrar quem elas realmente são quando o namoro já está mais avançado, perto do casamento. E isso é um erro. No início, o casal já tem que mostrar muito quem ele é, né? A pessoa tem que se abrir realmente o coração, porque o namoro visa o casamento. E isso tem que ser muito conversado, a pessoa tem que ser muito aberta e transparente para que isso ocorra de uma maneira natural. É verdade, sem medo de ser rejeitado pelo outro, né? Sem medo, se eu mostrar quem eu sou realmente, ele não vai querer, ela não vai querer. Então, assim, realmente a pessoa tem que saber que ela está com a pessoa verdadeira. Sim. E não com alguém que vai se revelar depois. Isso acontece muito. A gente vê isso nos casamentos. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.